Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast semanal Improváveis. Isso mesmo, nosso podcast mudou de nome para que todos fossem contemplados, homens e mulheres. Agora nós vamos falar também dos homens da Bíblia. E é claro que nessa temporada, a primeira temporada de Um Homem da Bíblia, assim como vocês me pediram democraticamente, nós falaremos de José, o pai de Jesus. Eu fiz uma enquete e a maioria dos inscritos, dos seguidores, votaram por José. Então vamos lá. Hoje vamos estar falando de José, o poder do silêncio de José. Mas antes, você que me acompanha, deixa a tua curtida. No final, se você gostar desse conteúdo, manda para os teus amigos, para as tuas amigas. Você que é mulher, manda para o teu marido, para o teu irmão, para o teu pai. Vamos trazer os homens para junto de nós, para que eles estejam aqui conosco, aprendendo sobre a palavra do Senhor. Então, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada. Tem um quadro novo rolando, Sol Sendo Sol, coisas que eu ainda não contei, que é o meu lado mais descontraído, onde eu estou contando um pouquinho do meu testemunho com Deus, minhas histórias com Deus. Então tem tudo isso aqui no canal, toda essa novidade. E você que ainda não conhece o meu livro Eu, Você e Elas, As Improváveis, aqui na descrição do vídeo também estou deixando o link para que você possa adquirir ou você falar comigo no direct no Instagram e a gente providencia a entrega, tá bom? Você que é aqui da região de Recife, região metropolitana. Então, vamos orar para que a gente tenha um episódio abençoado. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar e te bendizer por todas as pessoas que estão me acompanhando nesse canal, me acompanhando no Instagram, no Spotify, para que essas pessoas sejam edificadas, que o coração delas sejam ensináveis para aprender a tua palavra e que eu seja um instrumento eficaz para levar a tua palavra a todas as nações, a todo mundo que o Senhor quer que eu chegue levando a tua palavra. E agora, agradecendo por esse novo nome que temos no nosso podcast Improváveis, para que todos possam estar juntos meditando a palavra do Senhor, homens e mulheres. Então eu quero entregar desde já esse podcast, essa nova versão, todas as temporadas que vamos viver, e quero entregar cada pessoa que me escuta aqui e que compartilha, que possa evangelizar junto comigo e que o Senhor possa derramar bênçãos abundantes na vida dessas pessoas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pega a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13 e 14. Vamos refletir um pouquinho sobre como José se comportava para ouvir a voz de Deus. E uma reflexão que eu quero já deixar nesse início do episódio. Em um mundo cheio de ruído, José nos inspira a cultivar o silêncio, não como ausência, mas como espaço para ouvir a Deus e para agir com propósito. Às vezes, menos fala significa mais impacto. Então, vamos juntos ver como é que José se comportava diante da voz de Deus, como é que ele fazia para ouvir. Fuga para o Egito e massacre dos inocentes. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você sabia que em toda a Bíblia Sagrada não há registros de fala de José? Isso mesmo. José falava com as atitudes. José ouvia a voz de Deus e José também tinha o dom de revelação de sonhos. Isso mesmo. Em várias passagens nós vemos Deus se revelando a José através dos sonhos. Ou seja, José era um homem do descanso. Ele sabia o momento certo de descansar no Senhor, de ir dormir e ali ouvir a voz de Deus através dos sonhos. E ele ouvia, ele certamente meditava e quando acordava, ele imediatamente obedecia. Nessa passagem, José ouve da parte de Deus que ele precisava pegar o menino que tinha acabado de nascer e seguir para o Egito. Veja que homem de obediência. Para Maria ter Jesus, ele teve que sair de Nazaré e ir para Jerusalém, porque era ir para Belém, na verdade, porque era em Belém que a profecia dizia que o menino Salvador iria nascer. Então José foi obediente, ele levou a mãe da criança até Belém para ali ela ter o seu filho.
Depois, quando eles estão ali, imagina na tua vida, você se mudando, né? Ai, meu Deus, minha mulher está para parir e agora Deus está dizendo que eu tenho que ir para outra cidade, para outro lugar. Imagina a logística, eles que iam de burrinho, não era tão fácil como é agora, de ônibus, de carro, de avião, não. Era de burrinho. E ele ia, ele obedecia. Por quê? Porque ele tinha certeza de que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E onde Deus os enviasse era o melhor lugar para eles estarem. Era onde eles estariam em segurança. Porque quando estamos onde Deus nos manda estar, é porque ali estaremos em segurança. Quando estamos fora da vontade de Deus, nós estamos passíveis da insegurança, passíveis de acontecer muitas coisas que poderiam ser evitadas se a gente estivesse no centro da vontade de Deus. Então José já está ali, depois que nasce a criança, ele pensa, ufa, agora eu vou descansar. E aí ele sonha novamente e Deus diz, parte para o Egito com essa criança, porque Herodes tenta matar os meninos, aqueles que nascem com o sexo masculino, né? Um infanticídio. Herodes estava ali raivoso, querendo, ele estava sabendo que ia nascer o Salvador e ele estava querendo destruir com essa possibilidade, mas os planos de Deus são irrevogáveis, quando ele determina, quando o Senhor fala, se o Senhor falou na tua vida, se o Senhor tem promessa na tua vida, porque vai se cumprir. Só você pode impedir, mas o Senhor quer que se cumpra, mas depende da tua obediência. Perceba que se José desobedecesse, poderia ser que o Salvador morresse. Já pensou nisso? Já pensou José ter essa responsabilidade de obedecer a tal ponto de que se ele não obedecesse, se ele não ouvisse, ele não fosse silencioso para ouvir a voz de Deus, ele poderia permitir que o Salvador morresse na hora errada, porque o Salvador vai morrer sim lá depois de 33 anos, mas do jeito certo, na hora certa, em sacrifício vivo ali na cruz. Então foi o jeito programado que Deus permitiu que o nosso Salvador morresse, e não assim que ele nascesse. Então, José vai, pega a mãe. José tinha um papel importantíssimo na vida da Sagrada Família. Sem José, todo esse enredo não teria acontecido, porque Deus quis que Jesus nascesse como uma criança, viesse ao mundo como uma criança pobre, indefesa, precisando de um homem para prover, proteger, precisando de uma mãe para cuidar dele, amamentá-lo, amá-lo. Deus quis que através da família o Salvador nascesse. E você? Será que você tem pensado que sua família é um projeto falido? Será que você tem pensado que sua família não é nada demais? Será que você tem pensado que construir uma família não vale a pena? Pois saiba que a família é um projeto de Deus e o Salvador nasceu no seio de uma família. Mas ele precisou de um homem disposto, silencioso, que falasse com atitudes e não com palavras. E a mãe, ele precisou da doçura de Maria, dos cuidados de Maria. Então José vai, levanta, pega a mãe durante a noite e partiu para o Egito. Então que bonito perceber esse silêncio de José. E lá em Tiago 1 diz assim, isso podeis saber com certeza, meus amados irmãos, que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolarizar-se. Então, quantas vezes na nossa vida a gente perde a cabeça, fala besteiras, porque a gente se irrita e já vai falando, e aí se encoleriza. Mas aquele que ouve primeiro, aquele que medita, aquele que silencia, aquele que descansa no colo do Senhor para depois agir, esse será vitorioso, assim como José. Então, eu quero lançar para você um desafio para essa semana. Que você pratique momentos de silêncio intencional. Desligue o celular por alguns minutos. Escolha ouvir em vez de responder rápido. Isso é tão difícil, né? Enquanto a gente está conversando, a gente quer logo responder. Enquanto o outro está dizendo, a gente está logo pensando na nossa parte da história para contar. E José não. José era um homem de silêncio. A gente não escuta a voz de José na Escritura. A gente só vê as suas atitudes. Atitude salvífica, atitude de homem, de provedor, atitude de quem estava ali para proteger e prover para a sua família. Então, também faça uma oração silenciosa. A gente às vezes quer só orar, falar, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, me perdoa, Senhor, isso, Senhor, aquilo. E nós não deixamos tempo para Deus falar conosco. Então, que possamos silenciar para ouvir a voz de Deus. E descubra como o silêncio pode transformar a sua forma de agir. Então, com certeza, o silêncio pode transformar a sua forma de agir, a minha forma de agir. José nos mostra que a verdadeira masculinidade não está em falar muito,
mas em viver com obediência, pureza e silêncio cheio de sabedoria. Não um silêncio vão, não um silêncio que ignora, sabe? Ah, fulano é tão silencioso, fulano, eu passo para lá e para cá, fulano parece que nem me vê, nem me nota. Não, não é esse tipo de silêncio. Com certeza, não está dito aqui nas escrituras, mas com certeza José conversava muito com Maria, com Jesus. Eles tinham o momento da mesa, eles tinham o momento de comunhão, eles tinham o momento dele ensinar Jesus, inclusive a sua profissão, né? Mas os momentos de conversar com Maria para decidir sobre a educação de Jesus, sobre como cuidar melhor daquela família. Mas não era um silêncio que ignorava, mas era um silêncio que tinha momentos em que ele precisava silenciar para ouvir a voz de Deus. E ele já sabia que Deus falava muito com ele em sonhos, então ele silenciava, dormia, descansava no Senhor e ouvia a voz de Deus. Então é isso que eu desejo para mim e para você, que nós possamos ter um silêncio com sabedoria, que nós possamos falar na hora certa, calar na hora certa e ouvir a voz do Senhor. Então foi magnífica essa primeira temporada com José. Eu espero que você continue aqui comigo. A próxima temporada vai ser com uma mulher da Bíblia. Vem surpresa por aí. E depois a gente segue uma mulher da Bíblia, um homem da Bíblia, para que nós possamos meditar toda a Escritura aqui através desse canal. Então não se esquece, evangeliza junto comigo. Você vai ter os mesmos méritos que eu que estou aqui evangelizando. Você vai receber as mesmas graças que eu, porque evangelizar é preciso e o Senhor derrama graças abundantes sobre a vida daqueles que praticam e levam a sua palavra. Então você pode compartilhar, comenta aqui, diz assim aqui nos comentários para eu saber que você ficou até o final. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. E curte, ativa o sininho e vamos embora juntos, meditando e agradecendo ao Senhor por esse espaço que nós temos para meditar a palavra dele. Que São José rogue por mim, por você e por nossas famílias. Deus te abençoe e até a próxima temporada, se Deus quiser.